Bom dia, eu sou aluno de análise combinatória, primeiro semestre, me chamo Raoni e a gente vai fazer a entrevista com o professor Paulo Maia sobre a disciplina de análise combinatória. Eu sou a Lilian, também aluna da disciplina, e no caso, isso aqui está sendo feito para a disciplina de TI e sociedade. Olha, eu sou Paulo. Prazer. Professor de análise combinatória. Isso. Iniciando, o que esperar da disciplina? O que esperar da disciplina? E que ponto de vista você quer dizer assim? Como são as aulas, quais as maiores dificuldades? As aulas para os alunos. Tá. Vocês podem falar um pouco da experiência de vocês até agora. Aí eu dou meu ponto de vista Estou aqui. para balancear aí o... Acho que o começo da disciplina foi bem diferente do que eu estava no ensino médio, porque foi mais tipo a introdução de muitas introduções, tiveram muitas introduções, até chegar no ponto em que a gente está agora vendo de fato princípio da multiplicação, combinações e arranjos, que é o que eu estava esperando da disciplina. Teve uma grande introdução para chegar onde a gente está agora. É porque tem que ter um arcabouço, né? E esse arcabouço é longo, longo e trabalhoso. Acho que talvez esse seja um ponto que entra naquela discussão que tem até no formulário sobre os pré-requisitos para a disciplina, né? Então eu diria que os pré-requisitos seria conhecimento básico sobre lógica, conhecimento básico sobre conjuntos e ter tempo para estudar, porque essa primeira parte algumas pessoas têm, outras não têm, sendo que eu percebo principalmente nas turmas noturnas que o tempo para estudar é bem raro às vezes. Então é difícil você pegar uma matéria como essa e conseguir se desenvolver bem sem ter um tempo de estudo, porque a parte teórica da disciplina é fácil. Você vai escutando, vai vendo passivamente o que for lendo, tanto faz, aí você vai, beleza, estou entendendo tudo que você não fala teoricamente, sendo que tem uma grande diferença entre a parte teórica e os problemas de fato. Aí se você não tiver o tempo de estudar, resolver o exercício, etc., você vai ter aquela impressão de, poxa, eu estou entendendo tudo, então eu sei da matéria, mas quando chegar na hora dos problemas tem algumas dificuldades. Então acho que os requisitos são anteriores, saber um pouco de lógica, um pouco de conjuntos, durante o curso ter um tempo para se dedicar a ele. No caso, qual é a metodologia que o senhor aplica para ensino da disciplina? Então, isso é variável de acordo com a turma. Então, eu tento fazer uma coisa um pouco mais teórica de início e eu vou vendo como é que a turma se adapta a essa parte teórica. Se a turma se adaptar bem, aí eu vou fazendo uma mescla de teoria com pontos práticos. Se a turma não se adapta bem à parte teórica, eu tento partir mais para o lado prático e pego pontos teóricos durante o lado prático. Então depende. Eu gostaria de partir do lado teórico vendo pontos práticos, mas se a turma tem uma dificuldade muito grande, como a disciplina só tem uma aula, né, 2 aulas que é um dia por semana, então não tem muito o que fazer, vai ter que se adequar indo para o outro lado e vendo o que dá para fazer. Para o senhor, qual é a relação mais direta da disciplina com a área de TI e qual a importância dela para a formação dos alunos? Para a área de TI, para qual área de TI, né? Tipo, são várias áreas de TI. Acho que de uma forma geral. De uma forma geral, acho que a aplicação mais rápida seria a complexidade de algoritmos, por exemplo. Você vai ver todas aquelas notações, Big O, Big Theta, que vai medir basicamente, Big O seria você medir a quantidade de passos que um algoritmo precisa para rodar no pior caso possível. Aí tem o Big Theta, que seria, não sei lá, se memória ou agora, mas enfim, cada um tem várias notações que seria para medir a quantidade de
espaço, ou de memória, ou de alguma coisa necessária para aquilo rodar, dado um input de tamanho N. Então, às vezes você pode resolver um problema, por exemplo, porém o seu algoritmo para resolver o problema lá em questão demora, sei lá, 200 anos para resolver. Então, na verdade, você meio que não resolveu o problema, você não vai ter 200 anos para resolver, certo? Então, a parte de complexidade do algoritmo seria a parte mais direta. Aí a combinatória também é presente em vários problemas de matemática discreta e de álgebra. E a matemática discreta vai fornecer ferramentas para a área de TI, tipo teoria de grafos, como é que chama? Combinatória, otimização combinatória, várias partes da matemática discreta que são úteis para a computação. E combinatória está presente em várias delas. Não sozinha, mas tem ferramentas que auxiliam várias dessas áreas. Na parte de álgebra, teoria de grupos tem utilização combinatória também, e teoria de grupos tem aplicações computacionais também. E na parte de contagem, de maneira geral, você vai usar a combinatória. Então, quando você mexe em programação, eu vejo, com a pouca experiência que eu tenho, eu vejo que tem muitas coisas que você tem que contar elementos de uma lista, contar alguma coisa assim. Sim. A análise combinatória vai se encaixar muito bem nesses casos. Sim. Então, eu acho que realmente ajuda bastante. A combinatória, de uma maneira geral, o curso que a gente faz aqui, como sendo uma introdução à combinatória, basicamente, é um curso mais de contagem, mas tem diversas áreas de combinatória. Tem otimização combinatória, tem a existência de objetos que satisfazem determinado critério, determinada configuração e vários outros ramos assim, que também são úteis, mas são vistos em outros momentos, porque vários deles precisam de métodos que vocês ainda não viram a matemática por trás. Tipo, tem muitos métodos analíticos que usam cálculo para resolver problemas de combinatória. Você não teria, por exemplo, como ver nesse curso. Só para isso. Aí não teria como falar sobre esses métodos porque não viu o cálculo. Então esse curso é basicamente para pegar a parte básica de combinatória enumerativa, de contagem. Certo? Entendi. Tem alguma pergunta que o senhor recebe com mais frequência em relação à disciplina? Não, eu identifiquei assim com mais frequência não. Como o senhor acha que um aluno deveria se preparar para cursar essa disciplina específica? Se o senhor tem alguma observação, algum conselho para dar? A observação é que vai precisar de tempo e você vai ter que usar esse tempo para estudar de fato. Assim. Não aconselho pegar uma sessão muito extrema de estudos que, pela minha experiência nesse curso específico de combinatória, eu acho que não faz tanto sentido porque a maioria das questões requer um pensamento diferente, assim, questões um pouco mais difíceis requer um pensamento diferente que você vai meio que demorar um tempo para assimilar aquele conhecimento. Então, se você faz várias dessas questões seguidas, meio que você não vai ter esse tempo de assimilar. Enquanto se você, em vez de estudar, sei lá, passar 3 dias estudando que vai ter a prova, se você estudar isso em 3 dias separados anteriormente espaçados, eu acho que faz mais sentido porque enquanto você estuda num dia até estudar de novo, você vai relembrando, parece que você vai meio que assimilando aquilo, vai ficando mais normal para você. Então, ter tempo para estudar e fazer exercícios e fazendo isso aos poucos, sem juntar demais, porque quando junta muito, você pode até, beleza, decorei alguma coisa aqui, mas aquilo ali vai ser muito difícil de ficar com você, assim, para depois. Então, meu conselho seria estudar aos poucos, tipo, não ser muito... certo? Sim, tem uma questão que eu vi alguns alunos comentando que suas provas costumam ser bem grandes em quantidade mesmo. Tem algum motivo específico para isso ou é mais pela questão de... Em quantidade? tipo, a prova ser muito grande. Ah, número de questões. Não sei exatamente o número de questões, mas o tempo que você gasta
para fazer todas as questões da sua prova geralmente é grande. Tanto que nesse semestre o senhor optou por dividir em duas a prova e tal. Sim. Então, depende. Eu acho que eu não consideraria grande, mas eu entendo quem considere grande. É porque eu já espero que quando você olhe para a questão, você não precise pensar para responder. Porque as questões são bem parecidas com as questões que já foram passadas. Então, você não deveria ter aquele tempo de, como é que eu faço isso? Porque você já fez isso em algum momento, supostamente. Entendeu? Então, se você realmente for pensar assim, ter uma ideia do nada, talvez seja pouco tempo mesmo. Mas você já fez 5 questões iguais, então provavelmente você não vai precisar ter esse tempo todo para ter essa ideia. Então é aquele negócio de que, tipo, é fácil para quem está estudando e é difícil para quem não estuda. É a coisa mais verdade. Tipo, eu acho que dessas disciplinas iniciais, eu acho que é a mais fácil de você, tipo, achar que sabe sem estudar e chegar na hora você não faz nenhum problema. É tipo, você tem que estar de fato praticando mesmo para saber se sabe ou não. E tem algumas questões, alguns tipos específicos de questões que para você fazer assim, tipo, a primeira vez você fala, poxa, isso aqui é impossível. Aí você fica pensando, aí de repente fez um tac. Assim, é assim. Aí depois parece que se abre uma gama nova assim, imensa de questões. Poxa, agora eu posso resolver tudo isso muito fácil. Tem muito desse tipo de coisa. Então, você precisa ter muitos taques durante o percurso ali para você abranger uma gama de questões grandes, assim, sabe? Então, eu acho que essa é a principal dificuldade do curso. É que você precisa, de fato, ver questões diferentes e muitas vezes você vai ter que ver como é que alguém fez, porque são sacadas assim que você demoraria dias, meses talvez para tirar do nada, sabe? Então tem esse problema aí. Então acho que no mais é isso. Da disciplina a gente conseguiu abordar ela no todo. Muito obrigado pelo tempo. Obrigada, professor, pela disponibilidade. Obrigado a vocês.